Vamos começar mais um episódio aqui do Mais D Social, onde a gente faz... Olha só, até a pessoa esquece aqui que a pessoa viu um negócio aqui. Vamos começar de novo. Bom dia, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Vamos começar mais um episódio do Mais D Social. É aqui que eu ensino a jornada de como vocês conseguem captar os seus primeiros R$5.000 por mês no projeto social. Meu nome é Débora Ferreira e vamos começar mais um episódio com o tema: os 3 passos fundamentais para que você consiga R$5.000 por mês no projeto. Então, gente, quando a gente pensa aí quais são esses 3 passos, o que é fundamental, ainda mais que você botou 3 passos fundamentais, o que eu preciso realmente fazer para conseguir captar recurso no projeto, já que eu tenho tantas dificuldades. Então, eu coloquei 3 passos aqui para vocês, que na verdade esses 3 passos são 3 coisas que vocês precisam ter dentro da instituição. Então, primeira coisa aí é gestão. É fundamental que o projeto tenha uma boa gestão. Significa o que é ter gestão no projeto. Segunda coisa aí é o projeto ter uma comunicação adequada. E por último, que é o nosso terceiro passo aí, é ele ser transparente. Débora, tudo bem, você falou 3 passos, que na verdade são 3 coisas que a gente tem que ter, que são 3 coisas às vezes muito difíceis para dentro do projeto. E aí, gente, não é que seja difícil, a gente tem que entender o que são cada uma delas e a gente também tem que entender o que faz com que a gente consiga organizar essas 3 coisas dentro do projeto. Porque não tem como a gente pensar em estar captando recursos, não tem como a gente conseguir atingir os nossos objetivos se a gente, na verdade, não conhece, a gente não tem gestão, a gente não tem transparência, a gente não tem comunicação. Então, acaba sendo muito difícil a gente conseguir realmente fazer com que a gente alcance nossos objetivos. E para que a gente alcance os nossos objetivos, muitas das vezes, nós precisamos de recursos. Mas a gente não pode esquecer, mais uma vez, que recurso, gente, não quer dizer dinheiro. Recurso quer dizer pessoas colaborando como voluntários, pessoas colaborando com produtos, com serviços, com espaço físico e, por último, pessoas colaborando com dinheiro. Então, a gente tem que pensar nessa questão, porque a gente sempre foca, eu quero dinheiro, eu quero dinheiro, eu quero dinheiro. O projeto não funciona sem dinheiro. Só que eu vejo muitas coisas aqui e vejo muitas pessoas reclamando que, na verdade, elas não conseguem fazer, não conseguem, né, atingir os objetivos da instituição por uma coisa fundamental, que é a falta de ter pessoas que colaborem para que ela não fique sobrecarregada. Então, se a gente parar para pensar, são pessoas. Então, aí a gente começa a pensar o que é gestão, na verdade. Então, gente, sabe, ter uma boa gestão no projeto, ou pelo menos a gente tentar fazer uma gestão, é a gente pensar assim, cara, o que é gestão? O que é gerenciar? O que é administrar? É isso que tem a ver com a gestão. É a gente saber administrar o projeto. E saber administrar o projeto, gente, não é simplesmente pensar, eu já sei o que eu quero fazer. Não é só isso, gente. A gente tem que administrar, a gente tem que gerir o quê? Pessoas. Porque a gente pode ter funcionários, a gente pode ter voluntários, a gente vai ter os beneficiários. Tudo isso a gente tem que organizar, tudo isso a gente tem que administrar. Eu tenho que saber quem são os beneficiários, quais objetivos que eu tenho que alcançar, qual a transformação que eu quero fazer. Então, isso tem a ver com a nossa gestão. Outra coisa é que a questão do gerenciar, que tem a ver com pessoas, eu tenho que pensar quem são os nossos voluntários, o que esses voluntários têm que fazer, quem são os funcionários, o que esses funcionários têm que fazer. Gestão, pessoas. E a questão realmente da gente pensar na gestão direcionada a pessoas, as pessoas que são os nossos doadores. A gente também tem que pensar nos doadores, porque a gente simplesmente pensar em ter recursos financeiros, ou produtos, ou serviços, não importa. A gente também tem que pensar na gestão de pessoas, porque eu estou falando com pessoas fora da instituição. Eu tenho que saber quem são essas pessoas, quem eu vou captar, o que elas querem, como eu tenho que me apresentar. Então, a gente tem que ter essa questão de gerenciar mesmo, de administrar tanto as pessoas internas como as pessoas externas, gente. E não é aquela coisa, Débora, você fala gerenciar pessoas externas. Como eu vou gerenciar pessoas fora da instituição? Gente, se a gente já tem o contato com os nossos doadores, a gente tem que gerenciar essas pessoas. A gente tem que fidelizar essas pessoas. A gente tem que fazer com que essas pessoas criem vínculo com a instituição. Se eu simplesmente falo, ótimo, ela me deu o recurso, pronto, acabou, eu não preciso mais ter contato com ela, você não está sabendo ter essa administração, você não está sabendo gerir essa questão dos recursos humanos dentro da instituição. E não é, gente, os recursos humanos, que as pessoas pensam muito nisso, funcionários, voluntários, não é, gente. Essa questão de também gerir os nossos doadores é saber qual é a nossa comunicação que a gente tem com eles. Por isso que a gente fala sobre a comunicação nisso. Então, vamos lá. Quando a gente fala de gestão, a gente tem que pensar pessoas,
As pessoas que estão ali dentro do projeto o tempo todo, são nossos voluntários, nossos funcionários, realmente é o nosso foco, porque eles que vão estar ali, nosso operacional, nosso maquinário para fazer que a gente consiga atingir os nossos objetivos. Segundo ponto aí, direcionado à gestão, à nossa administração aí, nós temos que pensar na questão dos recursos. Realmente, recursos financeiros, recursos em produtos, recursos em serviços, a gente também tem que saber gerenciar. Não é simplesmente falar, eu captei, que ótimo, vamos gastar do jeito que eu quero, mas eu vou atingir meus objetivos. Claro que não, gente. A gente tem que pensar, para que esse recurso serve? O que ele vai acrescentar? Qual a transformação que ele vai fazer? Será que eu posso pensar em captar esse recurso e deixar guardadinho e fazer o nosso fundo reserva ali, ter o nosso patrimônio na instituição, de que se alguma coisa acontecer, tem esse recurso para continuar acontecendo o projeto daqui a 3, 4 meses, 1, 2 anos? Tenha. Então, eu penso no recurso financeiro. Eu também tenho que tentar administrar esse recurso financeiro. Então, vamos lá, recapitulando, gestão. Recursos, né? Tanto faz, tipo de recurso. Segundo ponto aí, a questão das pessoas dentro do projeto, tá? E a questão também da instituição. Como assim instituição, Débora? O que você está falando agora da instituição? Gente, a gente tem que conhecer o projeto. A gente não pode simplesmente sair fazendo algo sem a gente saber quem é o projeto. Então, a gente tem que saber quem é a instituição, porque a gente precisa saber o que a gente vai fazer, ter pessoas para fazer, ter recursos para fazer, para que a gente alcance o nosso objetivo. Então, a gente está falando de gestão. O projeto precisa ter uma gestão. Então, aí, primeiro ponto, do primeiro ponto a gente falou 3 coisas. Segundo ponto aí, comunicação. Isso mesmo, gente, comunicação. E o que é a comunicação? A comunicação, ela é a gente informar as pessoas, a gente conseguir passar a informação, a gente conseguir se comunicar, a gente conseguir passar a mensagem do que é o projeto. Porque se a gente não consegue ter essa comunicação, é difícil as pessoas entenderem o que é o projeto. E essa comunicação, gente, não é só externa, ela também é interna. Porque se as pessoas que estão dentro do projeto, elas não entendem o que o projeto faz, para quem faz, por que faz, é difícil essas pessoas se interagirem. É difícil essas pessoas se enganjarem com o projeto. É difícil essas pessoas realmente se fidelizar ao projeto. Porque, primeiro, elas não sabem o que o projeto faz. Segundo, nós como gestor ou como coordenador, não importa. Se a gente não consegue dialogar com a equipe, também é difícil elas entenderem o que elas têm que fazer. Então, tem a ver a comunicação também nessa questão da gente pensar em fazer com que o nosso projeto aconteça, faça realmente o verdadeiro impacto social, e para fazer esse verdadeiro impacto social, a gente precisa de recursos, porque muitas vezes a gente precisa. Mas como eu disse, a gente precisa entender. Eu não posso simplesmente falar de comunicação se eu não tenho diálogo interno. Eu não posso falar de comunicação se as pessoas que estão dentro do projeto não sabem se expor para as pessoas de fora. Então, isso é um problema. Então, eu tenho que ter comunicação interna e externa. Eu tenho que falar com as pessoas que estão dentro, elas têm que entender o que é o projeto, saber se comunicar, e as pessoas externas entenderem o que é o projeto, saber o que o projeto precisa, saber o que o projeto faz, para quem faz. Isso é importante. Então, precisa de comunicação. Nosso segundo ponto. E nosso terceiro ponto é transparência. O que é essa transparência? É a gente realmente ser transparente. É a gente ser objetivo, a gente ser verdadeiro, a gente ser direto. E ser direto não é simplesmente falar, o projeto trabalha com crianças e adolescentes de comunidade carente e na parte de educação e cultura. Ok. E não é, isso pode ser super direto, mas ao mesmo tempo, na hora que você fala que é direto, que é verdadeiro, ele continua não me dando uma boa comunicação. Porque você faz o quê? Você trabalha com educação e cultura. Ok. Quais atividades que você faz? Você falou que você trabalha com a comunidade X e com crianças e adolescentes. Mas esses adolescentes é de quantos anos? Que tipo de adolescentes são? Entendeu? Por que você, na verdade, faz esse tipo de atividade? É importante a gente ter esse diálogo. É importante a gente, dentro da instituição, entender o que é o projeto. E a gente passar para as pessoas de forma correta. E não é simplesmente a gente falar o que o projeto faz, gente. No momento que a gente fala de transformação, no momento que a gente fala de transparência, é a gente pensar transparência em quê? Transparência de resultados.
transparência de legalidade, transparência de recursos. Isso está vinculado. Se eu tenho uma instituição, o que ela faz, para quem faz, o quanto ela precisa, o quanto ela gasta, quais são os resultados que ela proporciona, eu estou sendo transparente. E olha os pontos que a gente está falando aqui. E se a gente pensar no que a gente falou de gestão, é praticamente a mesma coisa, só que a gente já está falando uma coisa mais interna, mas a gente falou de quê? Que gestão envolve financeiro, que é os nossos recursos, envolve pessoas e envolve entender a instituição. A transparência envolve o quê? Envolve saber que a instituição é saber os resultados que ela atinge, é saber o quanto ela ganha, o quanto ela gasta, entendeu? É saber, é ter o conhecimento da questão de que se a gente está legalizado, se não está legalizado, se a gente tem oportunidade, se a gente não tem oportunidade, se a gente sabe captar, se a gente não sabe captar. Isso é um projeto. E isso são pontos fundamentais para que a gente consiga atingir os nossos objetivos. E atingir os nossos objetivos, gente, não envolve, como eu disse, não envolve somente dinheiro. Porque o problema das pessoas um grande erro que eu vejo aqui é que as pessoas acham que para que o projeto atinja o seu objetivo, ele precisa de dinheiro. E muitas vezes não é que ele precise de dinheiro. Ele precisa pagar luz, água, telefone, ok. Mas, porém, todavia, na verdade, eu não sei nem administrar esse dinheiro. Na verdade, eu não sei nem quanto gasta realmente o projeto. Na verdade, eu não sei nem quais resultados que eu estou atingindo. Na verdade, eu não sei nem se o projeto está fazendo a diferença. Esse é o primeiro ponto. Eu sempre quis fazer o projeto está acontecendo. Mas eu não sei nem se ele está fazendo a diferença. Isso é um problema, porque envolve nossa gestão. Porque eu não sei, na verdade, o que eu estou fazendo. Uma coisa que eu vejo que um empecilho aí, uma objeção, um problema que as pessoas colocam aí, não é um não, são vários, tá, gente? Eu já estou fazendo a diferença. Eu vejo tantos problemas na sociedade, eu estou tentando amenizar eles. Mas, gente, problemas são existentes. Eles sempre vão existir. Mas não adianta a gente tentar resolver um problema se a gente, na verdade, não sabe a causa desse problema. Eu falei aqui, a gente sempre conversa, né? E sempre eu sou dos meus diálogos, né? Eu boto muito a minha concepção, a minha opinião. Porque eu tô falando com vocês e como eu gosto de dizer para as pessoas, é a minha opinião, é o que eu vejo, o que eu tô vendo, o que eu estudo, o que eu presto atenção. E aí eu questiono muito essas questões do que não adianta você ver algo, porque a nossa interpretação são coisas diferentes. Por isso que é importante a gente respeitar o outro, a gente saber que tem cultura diferente, a gente saber que as pessoas pensam de forma diferente, mas a gente pensar em transformação, a gente tem que conhecer a pessoa com quem a gente trabalha. E essa pessoa são os beneficiários. Se eu, Débora, coloco ele como alguém na caixinha X, será que ele realmente é esse alguém da caixinha X? Porque eu interpretei isso. Essa é a questão da sociedade. A sociedade, ela tem uma interpretação de que pessoas X é assim, pessoas Y são assim, pessoas W são assim, e que não vai mudar muitas das vezes. Só que o problema todo é que isso não é verdade. Não é porque a gente viu e porque fulano XYZ já acha que é aquilo. Eu estava conversando só para vocês entenderem o que eu estou falando, vou dar um exemplo para vocês. Mundo real, tá, gente? Mundo real é fora do projeto, é aquelas coisas todas. Mundo real. No mundo real, a gente pensa assim, caramba, mundo real é minha vida, eu sou dona de casa, sou empreendedora, trabalho com projetos, minha vida real. E também minha vida do paralelo é a mesma coisa, mas é minha vida real. E é muito burocrático. E vocês sabem, eu sou uma pessoa negra. Sou uma pessoa negra. E eu tenho meus sobrinhos, meu irmão, todo mundo é negro. E aí uma coisa que eu notei, conversando com meu sogro, que ele falou assim, que eu tenho um receio muito grande de pegar pessoas, homens negros. Porque a sociedade já colocou ele num padrão. Se você tiver de boné, se você tiver com a calça baixa, se você tiver tal coisa, não pode. E esse aí vai assaltar. E esse aí vai fazer tal coisa.
A sociedade já pôs aquela pessoa como aquilo. Já pôs. É como a gente faz dentro do nosso projeto. Quando a gente olha um indivíduo, a gente fala assim, cara, é vulnerável, é pobre, é não sei o quê, ele não tem talento, ele precisa da minha ajuda. Mas às vezes, gente, não é verdade. Por isso que a gente fala que o projeto ele tem que entender o que ele está fazendo. E ele tem que entender as pessoas com qual ele está trabalhando. Porque na hora da gente expor isso para as pessoas, para a sociedade, para os nossos futuros doadores, a gente tem que explicar para elas o que a gente está fazendo. Por isso que a gente fala que a gente quer tirar as pessoas de dentro da caixinha. A gente quer dar a oportunidade. A gente quer fazer a transformação. Por isso que eu sempre falo que projeto tem que ter uma boa comunicação. Uma comunicação de chegar nas redes sociais e falar quem é o projeto que faz, como faz. Dialogar com as pessoas e mostrar realmente quem ele é. Simplesmente falar que o projeto trabalha com educação e cultura, com crianças de comunidade, não quer dizer nada. Porque tem tantos projetos que fazem isso. Mas você trabalhar com crianças de X idade até Y idade, você trabalhar com música, com balé, com teatro, você falar que vocês estão fazendo essas atividades para o desenvolvimento intelectual, para oportunidades, para que eles... É diferente. Porque você está falando o que você quer fazer, o que você está proporcionando, quais são os resultados que você quer atingir. É muito diferente, gente. Por isso que se a gente realmente quer alcançar, quer captar, quer ter um valor X dentro do projeto, que a gente botou aqui os 5 mil, mas se você quiser 5, 10, 15, 20, 30 mil reais, isso depende, isso vai de cada projeto e também vai de cada esforço de cada um. Vocês têm que seguir um passo a passo. Não tem como vocês simplesmente falar, eu quero fazer, sem entender. É como se fosse em casa, na nossa casa. Na nossa casa, a gente tem as nossas responsabilidades. A gente tem que pagar luz, água, telefone. A gente tem que pagar academia. A gente tem que fazer compras. A gente tem que pagar aluguel. Não é assim que a gente faz na nossa casa? E aí a gente faz o quê? A gente trabalha. Não é isso? A gente trabalha. Eu trabalho para pagar as contas de dentro de casa, junto com o meu esposo. E a gente sabe que se a gente fizer algo a mais, vai faltar dinheiro. Porque ou a gente tem que fazer alguma coisa que a gente consiga ter aquele recurso para que a gente possa fazer alguma coisa, ou a gente tem que se planejar para que a gente consiga fazer tal coisa. E aí eu boto sempre aqui a viagem. Poxa, eu sempre gosto de... Quando eu vou fazer aniversário de casamento ou feriados prolongados... Não feriados prolongados, porque a gente não gosta muito de muvuca assim, né? Mas toda vez que eu vou fazer aniversário de casamento, eu gosto de viajar, esse tipo de coisa. Então a gente se prepara todo. Esse ano mesmo a gente não vai fazer nada porque a gente está aí no meio do isolamento social. Mas aí aquela questão é... A gente pensa nisso, a gente tem que pensar com essa cabeça de dona de casa, de trabalhadora. Com essa cabeça a gente pensa dentro do projeto. O projeto ele não é diferente da nossa casa, da administração que a gente faz na nossa casa. A diferença é que a administração que a gente faz na nossa casa tem a nossa responsabilidade de que se dá ruim, se der bom, isso é problema meu. Agora, se eu faço dentro de um projeto, a responsabilidade é minha, sim, como gestora. Mas, ao mesmo tempo, a responsabilidade ainda é muito maior, porque na minha casa sou eu e meu esposo. Dentro do projeto, é eu... São os voluntários, são mais sei lá quantas famílias ou quantas crianças, a responsabilidade é maior. E o meu trabalho no projeto, ele tem que ser profissional. Ele não pode ser a mesma coisa de dentro da minha casa, que é uma coisa amadora. De que eu sei que... Mas o projeto é aquela coisa, eu sei que na minha casa. Mas o projeto é aquele, eu sei que é a mesma coisa. Eu tenho que pensar em me planejar, eu tenho que pensar em saber quais são os custos, eu tenho que saber quais são os meus gastos, eu tenho que saber quais são as minhas receitas, para que eu me planeje. A diferença é que na minha casa eu tenho que simplesmente ter comida para eu comer, luz para eu ver televisão, água para eu tomar banho. Eu sei disso na minha casa. Só que na minha casa eu tenho aquela coisa, eu tenho que viver. É a responsabilidade que eu tenho com a minha casa, viver. A responsabilidade do projeto não é viver. A responsabilidade do projeto é transformar pessoas.
E qual transformação que eu quero fazer? Vê como não é parecido com a nossa casa. Só que são olhares diferentes. Pensa que se dentro do projeto, se eu tenho na minha casa uma pessoa que limpa a minha casa uma vez por mês, eu tenho que estar ali conversando, me comunicando, me planejando com essa pessoa. Assim como dentro do projeto. Eu tenho que estar dialogando, eu tenho que estar conversando, eu tenho que estar planejando, junto com meus voluntários, junto com a minha equipe, que é funcionários, não sei se depende de vocês. Tem que haver um diálogo. Porque se eu falar para a pessoa, falar assim, olha, fulano, limpa aí a casa, ela pode fazer o que ela quiser. Ela pode limpar a casa, pode jogar água, só que não mora aqui em apartamento, se ela jogar água, pode fazer alguma coisa, se o piso não tiver muito legal, o rejunte pode vazar na casa da vizinha, dá maior confusão. É a mesma coisa no projeto. Porque se der ruim na casa da vizinha, eu tenho que pagar esse ruim na casa da vizinha. E eu preciso de mais recurso. Assim como dentro do projeto. Eu não me comuniquei com a menina que faz a faxina. Assim, se eu não me comunicar de forma correta com as pessoas que estão no projeto, fazendo com que o projeto aconteça, que é o meu operacional realmente, que são os meus voluntários, que são os funcionários, se eu não souber me comunicar com eles, vai dar ruim. Porque eles não sabem o que eles têm que fazer. E eu, como gestora, também não sei. Olha como o negócio fica difícil, as coisas acontecerem. Por isso que é importante a gente entender o projeto num todo. Por isso que fala que gestão envolve pessoas, envolve entendimento do projeto, envolve a questão contábil. E isso, gente, não sou eu que vou fazer sozinha. Eu não sou capaz de fazer tudo sozinha. Se a gente pensar em empresas, a gente tem lá o diretor. A gente tem lá o presidente da empresa. Mas abaixo do presidente da empresa tem o diretor financeiro, o diretor do marketing, o diretor não sei o que lá. Ele conhece o projeto por alto. Mas os diretores, eles têm a firmeza de afirmar e falar para o presidente, olha, é isso, a gente fez isso aqui, a gente fez essa... E o presidente, com o conhecimento dele, com a responsabilidade dele, ele fala, tá, me explica melhor para eu entender o que está acontecendo. É como a gente tem que estar no nosso projeto. É assim. Mas tu acha que realmente que um presidente de uma grande empresa, ele falou assim, não sei o que eu vou fazer na minha vida, eu simplesmente vou sentar aqui e vou mandar. Eu sei que no projeto não é assim. Não é assim, gente. Às vezes o presidente faz tudo. Só que quem faz tudo não faz nada. Ou quem faz tudo pela metade. E um projeto a gente não pode fazer isso. A gente precisa de organização. A gente precisa de pessoas que contribuam com o projeto de todas as formas. Porque o projeto não sou só eu. O projeto somos nós. Como uma empresa, eu falo muito aqui a questão de capital aberto. São empresas que estão ali. E essa questão de capital aberto, gente, só para a gente ter uma noção de que a gente fala de projeto, a gente fala de instituições sem fins lucrativos. Mas eu sempre gosto de associar uma coisa com a outra para a gente ver que grandes empresas que rola muito recurso ali, que rola muito dinheiro, elas não estão trabalhando sozinhas. Elas estão trabalhando com pessoas que financiam elas. Assim como a gente. Eles financiam mais dinheiro. As pessoas que financiam a gente, financiam mais transformação. Porque elas acreditam que o projeto vai fazer a sociedade mudar. Vai fazer com que a gente seja mais igualitário, que a gente seja mais justo, que a gente entenda que somos diferentes. E que nós também temos que respeitar essas diferenças. Isso tem a ver com o projeto. E se a gente não entender esses pontos, a gente não consegue, gente, captar. A gente não consegue. Como eu disse, um erro enorme que a gente tem é a gente pensar que captação de recursos é dinheiro. E captação de recursos não é dinheiro, gente. Captação de recursos é transformação. Se a gente não entender o que aquele recurso vai proporcionar, a gente não consegue captar. Quando a gente fala com as pessoas nas nossas redes sociais, eu preciso pagar luz, eu preciso pagar água, eu preciso fazer tal coisa, a pessoa fala, ótimo para você, como todos nós precisamos. Mas se a gente fala para as pessoas que a gente está colaborando para o desenvolvimento da criança, ajudando a diminuir a fome, minimizando a questão das doenças, é diferente.
por trás disso tudo, eu estou pagando luz, estou pagando água, estou pagando telefone, eu estou pagando tudo. Mas eu vou estar proporcionando essa transformação. E isso, gente, tem a ver com comunicação. Isso tem a ver com gestão. Mesmo que a gente às vezes entenda que, mas eu pensar nessa questão de como... Tem a ver com gestão. Tem a ver. Porque se eu não estou com uma equipe qualificada e se a gente não pensa junto o como a gente vai se relacionar com as pessoas, como a gente vai fazer com que as pessoas entendam a importância do trabalho que a instituição faz, é difícil. Mostrar para as pessoas o quanto a gente faz, o porquê, o quanto a gente gasta, isso tem a ver com transparência. Um projeto, gente, ele vive de doações. E quando eu falo que ele vive de doações, não é a gente viver, ele, no sentido de viver pedindo. Porque as doações, elas vêm de todos os lados. Mas a gente tem que saber fazer o pedido. E não é só fazer o pedido de fazer uma campanha. No momento que eu vou fazer uma emenda parlamentar, que é participar, né, de uma emenda parlamentar, de um chamamento público, de um edital, de falar com uma empresa, eu estou pedindo. Mas eu estou sabendo pedir. Eu conheço o que eu estou fazendo. Entendeu isso da coisa? Tudo precisa de um diálogo. Tudo precisa de um conhecimento. Tudo precisa de um retorno. E a gente pensa conhecimento, gestão, diálogo, comunicação, retorno, transparência. Isso é um ciclo. Se a gente não entender esse ciclo aí, a gente não consegue fazer aquela transformação que a gente quer. A gente não consegue alcançar os nossos objetivos. Se realmente vocês querem alcançar o objetivo de vocês, realmente vocês precisam ter esses 3 pontos. São pontos fundamentais. E claro, gente, que vocês podem estar até pensando assim, caraca, ela falou de pontos fundamentais, ela tá falando aí de várias paradas, mas como eu vou alcançar isso? E aí eu trouxe pra vocês, tá, gente? Claro que eu trouxe pra vocês, que eu não fico falando assim aleatório, não, tá? Eu trouxe aqui a questão de trazer o ponto a ponto. Mas assim, quando a gente fala de gestão, quando a gente fala de transparência, quando a gente fala de comunicação, como eu disse, é um conjunto que são 3 passos fundamentais dentro da nossa captação aí, da nossa transformação. Não é simplesmente sair fazendo e não é simplesmente a gente pensar, mas se eu fizer isso tudo eu vou conseguir captar? Sim, mas a gente tem que fazer direito. E a gente não pode pensar que vai ser só isso. Fazendo tudo isso eu vou captar recursos. Não é só captar recursos, gente. Como eu falei, não é só o dinheiro. A gente tem que pensar o que vai ser proporcionado além desse retorno que a gente acha que é o dinheiro. Gente, pensa bem. Se eu for uma instituição transparente, se tiver uma boa comunicação, se a minha equipe estiver enganjada, olha o que isso vai trazer para o projeto. Engajamento da equipe, talentos. A gente vai atrair talentos. Quando a gente vai pesquisar uma instituição para ser voluntária, a gente não pesquisa a instituição tipo, eu quero ver... Eu pesquiso assim, no sentido mais perto da minha casa, esse tipo de coisa. Mas para ficar na instituição, eu tenho que conhecer o projeto. Eu tenho que acreditar no projeto. E se eu acredito no projeto, eu me dedico ao projeto, me dedico 150%. Eu não vou me dedicar 100% não, tá, gente? Eu vou me dedicar 150%. Eu vou fazer o melhor. É porque eu sou chata. Eu vou perguntar, eu vou questionar. Eu sou chata. Porque eu acredito naquilo. Eu vou me dedicar 150%. Então, assim, é assim que as pessoas querem. Então, se eu acredito no projeto, realmente, e se a pessoa olha aquilo e fala, cara, o projeto que eu trabalho é legal, que não sei o que lá, a gente atrai pessoas mais talentosas. A gente atrai pessoas que querem realmente fazer a transformação. A gente atrai pessoas com conhecimento maior. A gente atrai talentos. E ao mesmo tempo que a gente atrai talentos de pessoas, a gente também atrai empresas que querem estar ali contribuindo para um trabalho que é bem feito.
Que aí é a questão do recurso. Que é a questão de ter essas pessoas, ter essas empresas, não é simplesmente a questão do recurso, não. Porque a gente acha assim, a empresa vai vir para cá, ela vai dar dinheiro. Não vai dar dinheiro, gente. Muitas vezes ela às vezes não dá dinheiro, mas ela quer contribuir. E ela contribui, tipo, vamos fazer uma festa de Natal, vamos fazer uma festa do Dia das Crianças, vamos fazer uma festa do Dia das Mães, vou te dar um monte de cesta básica, porque ela acredita que, mesmo que a gente ache que o dinheiro é fundamental, aquela empresa fala, cara, eu quero contribuir com aquela instituição com tantas cestas básicas, porque eu sei que ela precisa de cesta básica. Eu quero contribuir com a minha assessoria jurídica, porque está colaborando com aquela instituição que presta serviço X para pessoas assim, 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 cara, eu da empresa X, como diretor, como executivo, não importa, mas quem vai estar representando vai ser uma empresa, eu acredito que nós, como empresa tal, a gente contribui muito mais se a gente trabalhar com esse tipo de público. Você está trazendo para o projeto. Esses 3 passos, você traz isso. Empresas que querem colaborar com você. Pessoas qualificadas para colaborar com você. Visibilidade para o projeto. E isso, gente, quando a gente fala isso, não é coisa assim, que legalzinho, bonitinho. Gente, quanto mais a gente tem pessoas que são enganjadas com o projeto, é melhor. Quanto mais a gente organiza a instituição, quando a gente tem a parte da gestão, a gente organiza. As coisas param de ser tão burocráticas, porque quando a gente acha que tudo é burocrático, é porque a gente às vezes não tem conhecimento. Eu falei com uma pessoa, só para vocês terem uma noção, falei com uma pessoa que a pessoa falou assim, cara, eu entrei na defensoria para fazer um negócio da ata estatuto gratuito. Cara, a própria defensoria fala, olha, dependendo da situação, a gente tem várias coisas, que não sei o que lá, demora um período de 3 a 6 meses, mas vocês têm que ficar dando uma observada. Aí a pessoa falou, cara, os meus documentos já estão lá há 1 ano e meio. Eu falei, você entrou em contato? Você procurou? Não, eles falaram que ia entrar em contato. Não vai entrar em contato, gente. Você acha realmente, que a Defensoria Pública vê um estatuto e uma ata, que não é uma coisa nem tão importante. Estou dizendo que não é importante no contexto que é importante pra gente, é importante pro nosso projeto, sim, mas ele pensa, cara, tem centenas de pessoas querendo oxigênio, tem centenas de pessoas precisando lá de uma prótese, tem centenas de pessoas brigando com o marido para ter pensão. Cara, você acha realmente que eles vão priorizar um estatuto e uma ata? Tem prioridades que vão passar na nossa frente. Se eu não for chatinha em entrar em contato e perguntar, cara, você já viu meu documento? Meu processo está em aberto, que não sei o que você quer lá, o cara não vai olhar. O cara vai até esquecer, coitado. Ele vai demorar um tempo. E isso, gente, é conhecimento nosso. Porque a gente sabe que entrar com o processo de defensoria para fazer estatuto, fazer ata, demora. Se eu preciso de uma coisa rápida, eu que me organize como instituição para conseguir o recurso. Porque vai demorar. E também, gente, depende de cada lugar. Tipo, já vi projetos que conseguiram em 3 meses. Mas também tem projetos que demoram 1 ano e pouco. E aí a gente pensa, cara, a gente teve um problema imenso agora, em 2020. Você acha realmente que os caras iam pensar nisso? Não ia, gente. A gente ficou mais 1 ano aí, praticamente o documento parado. Se realmente você quisesse fazer, eu preciso de documento rápido, planeja. Eu preciso de R$ 1.500 para fazer a entrada de ata de estatuto. Qual é o nosso planejamento para não pensar em defensoria que vai demorar 4, 5, 6, 7 meses? Sei lá quantos meses vai demorar. Vai demorar alguns meses. Vai demorar. Mas se eu quero a coisa rápida, porque eu preciso captar, porque eu preciso daquilo agora, eu preciso me organizar para ter o recurso para pagar aquilo ali. Eu vou fazer o quê? Vou fazer rifa, vou fazer bingo, vou fazer bazar. Eu não sei o que eu vou fazer, mas eu preciso do recurso rápido. E como eu consigo recurso rápido dentro do projeto? Se eu estou pensando em realmente legalizar o projeto, eu já tenho que estar pensando com antecedência que eu sei que eu vou gastar dinheiro. Se eu pensei hoje, gente, a gente vai legalizar o projeto, a gente vai ver as documentações. Eu já penso hoje que daqui a 3 meses, depois que o nosso advogado dá uma olhada, vê, passar por fulano, beltrano, a gente fizer a nossa reunião, daqui a 3 meses eu tenho que ter R$ 1.500. O que eu vou fazer? Porque eu sei que eu vou precisar de R$ 1.500 aí no mínimo. A gente vai pensar. A gente vai se planejar com antecedência para ter o recurso. Aí eu vou escolher, eu vou botar na balança. Eu vou me planejar e correr atrás do recurso, ou eu vou deixar lá na defensoria e demorar 3, 4 meses, 5, sei lá, 1 ano rodando lá,
Enquanto isso, eu estou perdendo a possibilidade de ter os recursos aqui, ou pelo menos eu estou diminuindo o tempo, porque tem vários editais que pedem 1 ano de experiência, 1 ano de CNPJ, 2 anos, 3 anos de CNPJ. O que eu vou pensar? O que eu vou botar na balança? Qual é o interesse do projeto? É ter realmente os documentos já ali na mão, porque a gente pode captar e conseguir ter mais transformação, mais benefícios para as pessoas, conseguir dar qualidade nos atendimentos que a gente faz, aumentar o número de atendimentos, isso vai o objetivo de cada projeto ali. Qual é a meta do projeto? Mas a gente tem que pensar nisso, gente. Isso é importante. E essa questão de burocracia, gente, mas se a gente conhece qual é o sistema, quais documentos são necessários, como funcionam as coisas, é mais fácil a gente se organizar. Então, pensa nisso. Isso é são possibilidades que, se eu tiver uma boa gestão, uma boa transparência, uma boa comunicação, isso tudo é o que a gente vai se proporcionar. Menos burocracia, uma comunicação mais adequada, equipe engajada, mais recursos, mais visibilidade. Olha quanta coisa o projeto tem de positivo se ele começar a se organizar de forma correta. Entendeu? E aí a gente começa a pensar, cara, tudo bem, como eu vou fazer isso, Débora? Agora eu quero saber como eu vou fazer isso. Se a gente pensar em comunicação, tá, gente? Primeira parte da gestão. Vamos pensar, se você quer mudar o teu projeto, quer começar aí com os 3 passos, o que você precisa fazer de forma adequada. Eu anotei aqui porque senão me perco, tá, gente? Primeira coisa aí que você tem que fazer na sua gestão, conhecer o projeto de forma correta. Ponto. Conheça o projeto. Por quê? Quando? Onde? Para quem? Qual é o objetivo de vocês? Vocês têm que conhecer isso. Conhecer nesse ponto, a gente vai pensar no nosso planejamento. O que nós vamos fazer? Esse planejamento é tudo, gente. Planejamento é planejar de forma correta. É saber o que eu quero alcançar no final do ano. E nesse planejamento eu vou pensar também, vou planejar no final do ano, tá, gente? Mas eu também tenho que pensar no meu plano de captação de recursos. Se eu quero chegar no final do ano atendendo tantas crianças, entregar tantas cestas básicas, fazer tantas coisas, é o que eu quero fazer isso. E essa transformação não é só atender cesta básica, não é isso não, gente. É fazer o quê? Que tenha 100 crianças, que essas 100 crianças estejam estudando na escola, que 50% delas tenham a nota acima de 7, e que esses são os seus objetivos. É o que você vai transformar. Crianças com melhores na escola, com notas melhores, sabendo ler e escrever, crianças que consigam fazer o teste de audição, que não sei, é você que vai fazer os seus objetivos. Mas tem que ter a transformação social. Não esquece disso. Tem que ter a questão da transformação social. Não pode simplesmente falar, vou fazer, aleatório, não. Cara, se eu estou trabalhando com mulheres que sofrem violência, o que eu vou proporcionar para essas mulheres? Conhecimento, entrar como se fala? Na delegacia, denunciar esse marido, ter a questão de não ter essa pessoa, esqueci o nome, tá, gente? Mas ter o distanciamento e também ver pensão. É isso que o projeto vai fazer. Vamos fazer uma atividade, tentar conseguir emprego para essas mulheres. O que o projeto vai fazer? A gente tem que pensar. É o que você quer alcançar que tem a ver com o problema social que você quer resolver. Ah, é moradia? A gente vai ter tantas pessoas, a gente vai fazer as obras relacionadas ao banheiro, ou à casa, ou fazer teto. Isso é com vocês. Moradia. É questão de empregabilidade? A gente vai fazer curso de informática, vai fazer não sei o que lá, para que as pessoas possam entrar no mercado de trabalho. Isso é com vocês. Mas vocês têm que saber qual é o problema social que vocês querem atingir. Querem tentar amenizar. Porque resolver a gente não resolve assim do dia para a noite. Mas a gente vai amenizar, porque a gente vai resolvendo aos pouquinhos. Ok? Então a gente tem que pensar nisso. A parte da gestão é a gente pensar. Planejamento. Captação de recursos. Eu tenho que ter um plano de captação de recursos. Esse plano de captação de recursos vai fazer com que eu atinja meus objetivos. Eu preciso ter aula de informática, eu preciso ter aula de quê? Eu preciso de tanto recurso. Como eu vou conseguir esse recurso? Eu preciso saber. Eu tenho que ter um controle em relação a quantas pessoas tem, quantas pessoas vão sair, quantas pessoas eu preciso de voluntário, quais são os voluntários que eu preciso. Isso tem a ver com gestão. Eu preciso entender de dinheiro, quantos recursos eu preciso durante o ano X, como eu vou captar esses recursos, quais as formas de fontes de recursos que eu vou fazer, bazar, brechó, são eventos, são editais, é crowdfunding. Eu tenho que pensar. Isso tudo está envolvendo a minha gestão. Tudo. Isso envolve minha gestão. Então eu tenho que parar e pensar.
Como eu vou fazer? Quando a gente fala de comunicação é a gente falar o que eu vou comunicar para essas pessoas. Realmente tem valor? Realmente vai acrescentar na vida dessas pessoas? Realmente a minha comunicação vai ser somente para o meu beneficiário? Ou eu vou fazer uma comunicação também para as pessoas externas? Porque às vezes a gente pensa no Facebook e Instagram. A gente fala tudo só para o beneficiário. Mas não é só nosso beneficiário que está ali. A gente vai fazer publicações direcionadas. E a gente vai direcionar para quem? Como vai ser esse direcionamento? A gente tem que pensar nessa comunicação. Essa comunicação não é só externa, ela também é interna. Como eu falo com as pessoas de dentro do projeto? É reuniões? É por e-mail? É não sei o que lá? Eu tenho que pensar nisso. Tem a ver com comunicação. Como eu vou falar com os meus beneficiários? Como eu vou falar com os meus voluntários? Como eu vou falar com meus funcionários? Cada um tem a sua comunicação, você vai se comunicar de forma diferente com eles. Mesmo que vocês falem assim, não, Débora, todos são iguais. Não, não são. Todos são pessoas. Todos nós temos pensamentos diferentes. Mas como eu vou abordar o assunto com cada um, eu tenho que sim estar preparada. Eu não vou chegar e falar sobre finanças de uma forma evoluída, com os gráficos, para o pessoal para os meus jovens. Porque eles não têm esse entendimento. Eu vou passar o mesmo conteúdo. Mas a minha metodologia, a minha didática vai ser diferente. Assim como eu vou falar com uma empresa. Eu vou preparar documentos diferentes. Eu vou preparar apresentações diferentes. São públicos diferentes. A minha comunicação vai ser sim diferente. Não é igual. Não é igual. A gente também isso tem a ver com comunicação, gente. O que eu vou postar nas redes sociais tem que ser de valor. Não pode ser fotos aleatórias. Não pode ter nada na legenda. Mandei uma foto para falar do projeto. Não pode ser somente pedir. Tem que estar atualizado. A gente quer postar alguma coisa e posta alguma coisa hoje e depois daqui a 3 meses posta alguma coisa e pede. Não! Tem que estar atualizado, tem que estar tem que fazer duas postagens por dia. Se vocês acham que é suficiente, faça 2. Se a gente não fez nada no projeto, relembre o que aconteceu. Mas falar, gente, estamos relembrando dos bons momentos que ficamos juntos, as atividades XYZ junto com as pessoas. E lembra e fala para as pessoas quando aconteceu. Fala ali uma descrição. Gente, esse evento foi maravilhoso, aconteceu. Conta uma mini história para as pessoas se conectarem com o projeto e com aquela foto, com aquela informação que vocês passaram. Isso tem a ver com comunicação. E por último, transparência. Certificações, estatuto, ata. Isso é a nossa comunicação, mas ao mesmo tempo a nossa transparência. Quem é o nosso presidente? Às vezes a gente não sabe nem quem é a pessoa, nunca vi na vida. Aí o presidente, como eu falei para vocês várias vezes aqui, fala nas redes sociais. Bota a sua carinha para as pessoas saberem que existe alguém por trás desse projeto e que você tá ali falando, isso aqui é sério, porque eu tô botando a minha cara. Porque uma única coisa que a gente tem aí como ser humano é a nossa honestidade. É a nossa carinha, porque se a gente fizer qualquer besteira, a gente vai ser julgado. Mas eu não, eu tô falando que o meu projeto é direito, o meu projeto é sério, então eu mostro sim a minha cara. Isso dá mais confiança, dá mais credibilidade pro projeto. E não quer dizer que o cara vai botar a carinha dele, que ele seja uma boa pessoa, que ele não seja um projeto 7.1. Não interessa. Mas se a gente souber fazer as coisas de forma correta e apresentar que o nosso projeto está sendo direito, as pessoas sabem diferenciar. As pessoas diferenciam. As pessoas entendem o que é. A gente sabe. Às vezes, a gente só percebe as coisas depois de um tempo. Mas se a gente sabe fazer um projeto de forma correta, se a gente mostra resultados, se a gente fala quem são as pessoas, que a gente mostra coisas de verdade, que a gente mostra o nosso dia a dia, que a gente mostra os resultados com gráficos, com, como se fala, com planilhas, com notas fiscais, as pessoas entendem que aquilo está acontecendo de verdade. Eu vejo muito isso em projetos. Vejo muito isso em projetos relacionados a animais. As pessoas, eu acho muito legal que depois que eu comecei a falar isso, muitos projetos falaram, Débora, eu tô fazendo isso, tá certo? Porque eles colocam, gente, a gente tem um cachorrinho aqui, ele aconteceu isso, preciso disso. Fizeram lá, aí eles botam lá, cara, conseguimos o cachorrinho antes, depois, olha aqui a nossa nota, a gente fez, tá aqui. Eles falam o que eles fizeram. A gente não.
Os outros projetos não fazem. Por quê? A gente tem resultados pra caramba também, gente. O animalzinho, mais fácil, o animalzinho ficou doente, ele vai lá e paga. Mas, gente, a gente também. Comprar material, comprar cesta básica, levar uma criança ao médico. Isso são resultados que a gente faz. Se a gente sabe que a gente está fazendo uma obra, uma obra numa casa, tudo isso a gente tem como comprovar. E não é comprovar no sentido da gente falar, ver que a gente vê muitas pessoas aí divulgando o projeto, se exibindo, mas não é isso, gente. A gente não está falando de exibir. A gente está falando de coisa direito. De mostrar para as pessoas que aquele recurso que elas deram para a gente foi realmente direcionado para uma pessoa. E como eu disse, quando a gente tira foto, como esse tipo de coisa, a gente tem que respeitar as pessoas que estão recebendo. Porque nem todo mundo gosta de aparecer. E a gente não está aqui para expor pessoas. A gente está aqui para transformar a vida dela. Mas a gente sim, tem que sim mostrar para as pessoas que o trabalho está sendo feito de forma correta. E não é só com foto. São com gráficos, são com notas, são com planilhas. E assim a gente vai fazendo. Isso são os 3 passos fundamentais que vocês têm que ter para alcançar aí pelo menos R$5.000 no projeto. Pelo menos. E como eu gosto de dizer, tudo é a médio e longo prazo. Não acontece do dia para a noite. Se vocês começarem começar a se organizar a gestão ali um pouquinho, começar a ver a comunicação, começar a fazer a transparência, as coisas vão crescendo progressivamente. Hoje vocês conseguem 1.000, amanhã 2.500, no outro mês 5.000 e depois aos poucos vocês vão se organizando e começando a ter aquele valor constante dentro do projeto. É isso aí, gente. Espero que vocês tenham entendido aí o nosso conteúdo. Perguntas, gente. Deixa eu até ver aqui, porque às vezes tem perguntas aqui e eu não vejo. Peraí. Aqui o Augustinho falou. Olá, Augustinho. Goiás, show. Regina, bom dia. Zé, bom dia. Fabiano, show. Medida protetiva. Isso, tá vendo? Por isso que eu gosto de vocês, gente. Vocês entendem o que eu falo. Isso aí, Márcia. Medida protetiva. É que às vezes as palavras somem na minha cabeça. Mas é isso aí mesmo. Então, a gente tem que ter essas questões aí relacionadas, sim, com o nosso projeto. E a gente tem que... Não é que a gente vai mostrar a nossa medida protetiva lá. Não é isso. Mas a gente pode botar. Fizemos tal coisa. Conseguimos ter o afastamento dos maridos. A gente pode colocar o que... E a gente, assim, a gente não precisa falar quantas a gente fez a medida protetiva. A gente não precisa. Mas a gente pode dar uns cálculos para a nossa própria instituição saber o quanto a gente está evoluindo. Entendeu? Nós temos 100 mulheres. Dessas 100 mulheres, nós conseguimos tantas medidas protetivas, a questão da pensão alimentícia das crianças. Então, significa que o projeto está acontecendo. Significa que vocês estão evoluindo. Tantas mulheres fizeram atividade e tantas já estão trabalhando. Isso significa que o projeto está acontecendo e que ele está dando resultados. E aí a gente comprova esse finalzinho. Entendeu? O projeto teve tantas mulheres, tantas estão empregadas, tantas já conseguiram a sua independência financeira, tantas já conseguiram realmente que esse marido se afaste, ou tantas já conseguiram esse diálogo com o marido. A gente está acompanhando, porque realmente ela gosta desse marido, esse marido também gosta dela, só que o seu crescimento, né, o seu desenvolvimento como ser humano, ele achava que isso era certo, porque ele via também. Então, a gente também percebe que tem um problema com esse homem. Então, a gente tem também essas questões que a gente faz os levantamentos e a gente também pode trazer dados estatísticos para melhorar o próprio projeto e apresentar para as pessoas que estão fora do projeto, entender que a gente interpreta de uma forma que às vezes a gente não conhece quem são as pessoas que estão dentro do nosso projeto. Entendeu esse tipo da coisa? Então, tudo isso, gente, envolve muito a instituição. Envolve a gente diagnosticar, envolve a gente planejar, envolve a gente se organizar. Porque se a gente realmente quer fazer a transformação, a gente tem que saber como a gente vai fazer essa transformação. E essa transformação não é simplesmente de ganhar recurso. É saber quais atividades que a gente vai fazer para que a gente consiga alcançar os nossos resultados. Então, uma coisa muito importante, a gente precisa ter visão. E a gente precisa saber aonde nós queremos chegar. Com certeza. Se a gente sabe aonde a gente quer chegar, se a gente tem uma referência, se a gente tem, sim, aquela questão da gente ter o nosso planejamento ali estratégico e a gente saber, poxa, daqui a 2 anos eu quero estar assim, daqui a 3 anos eu quero estar assim, daqui a 10 anos eu quero estar assim, eu tenho uma linha para seguir. Eu tenho objetivos concretos que eu quero fazer dentro de um projeto. Mas se simplesmente eu só empurro com a barriga, gente, vocês não vão conseguir alcançar o tão esperado, não vou falar de sucesso, porque sucesso, cada um tem o seu sucesso, mas vocês não vão realmente alcançar aquela questão de ter um projeto totalmente estável. Pode ter pouco recurso,
mas ele transforma demais. E ele tá fazendo a diferença. Isso é importante, ok? Gente, mais uma vez, gratidão pela presença de todos vocês. Eu espero vocês aqui mais tarde ou amanhã de noite em todas as nossas redes sociais às 19h55. Tchau, tchau, gente.